Fala galera, beleza? Tô aqui para falar um pouquinho hoje sobre a correlação entre doença celíaca e hipotireoidismo e também diabetes mellitus tipo 1. Tá? Só para a gente entender aí o que seria a doença celíaca, né? A doença celíaca nada mais é do que uma doença autoimune, a doença autoimune mais comum que a gente tem no nosso meio hoje e que está relacionada com uma intolerância ao glúten, tá certo? Lembrando que o glúten é uma proteína que a gente vai encontrar ali no trigo, na cevada, no centeio, né, na aveia, tá certo? Então, assim, muitas pessoas acabam, por fatores genéticos, desenvolvem a intolerância ao glúten, tá certo? E aí essa pessoa acaba desenvolvendo muitos sintomas gastrointestinais, que são os principais sintomas, como diarreia, se sente estufada, cólica, náusea, essas coisas. Porém, também muitos dos sintomas que não são típicos dela, né? Como a gente pode ver, uma anemia que, por deficiência de ferro que não se cura, mesmo com tratamento, osteoporose, artrite, algumas outras doenças como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que pode estar correlacionada. Várias coisas a gente pode ver, alterações no ciclo menstrual na mulher, perda de peso sem uma origem aparente, doenças neurológicas, principalmente perda de sensibilidade, sem uma causa aparente, tá certo? Então, assim, vários são os fatores que podem fazer a gente pensar numa doença celíaca. Bom, e qual é a correlação da doença celíaca com, no caso, a tireoide? Tá? Por ser uma doença autoimune, é, o gene que vai estar relacionado na doença celíaca, que tem a ver com o gene HLA, do tipo DQ2 e DQ8, tá? Tem a mesma semelhança lá na minha tireoide. Então, assim, o hipotireoidismo também, quando o problema é genético, quando é um hipotireoidismo autoimune, ele também vai ter essa mesma correlação genética. E o mesmo acontece na diabetes mellitus tipo 1, tá certo? Quando o paciente ele tem a diabetes mellitus tipo 1, ela vai ter uma alteração nesse gene específico, que é o HLA, DQ2 ou DQ8, né? Que é interessante, porque, por exemplo, a gente pode pensar, principalmente em relação à tireoide, porque na fase embrionária, a tireoide, ela se desenvolve junto com o sistema digestivo, tá bom? Então a gente até chama de intestino faríngeo, tá certo? Então elas compartilham do mesmo ponto de formação embriológico. Então isso poderia justificar essa questão de correlação um com o outro, tá certo? Então, assim, é muito interessante. A pessoa que desenvolve doença celíaca, ou que descobre a doença celíaca, tendo em conta que a grande maioria demora muito para ser diagnosticada, a partir do momento que for diagnosticada, seria interessante fazer uma pesquisa para hipotireoidismo também, olhar para a tireoide dessa pessoa, tá bom? E vice-versa, a pessoa que desenvolveu hipotireoidismo pode olhar para pesquisar também doença celíaca. E o mesmo a gente fala para diabetes, pacientes de diabetes mellitus tipo 1, seria interessante fazer uma pesquisa para a doença celíaca, tá bom? E uma coisa interessante, que seria um hipotireoidismo que ele não consegue ser tratado quando a gente tem a doença celíaca, ou seja, a pessoa ela toma medicação e continua sentindo sintomas. Por que que isso daí acontece? Porque a doença celíaca ela destrói as células que absorvem essa medicação a nível intestinal, tá certo? Então, assim, pensa que eu estou tomando remédio, porém nem todo o remédio está sendo absorvido pelo meu corpo. Então, muitos dos sintomas se dá por causa disso daí. Outro fator que poderia justificar é que quando destrói essas células do intestino, a pessoa acaba desenvolvendo de forma temporária uma intolerância à lactose, porque para de produzir, de liberar as enzimas que quebram a lactose. E isso gera um efeito osmótico dentro da luz intestinal, fazendo como se fosse uma varredura, como se fosse uma diarreia, e isso levaria junto o remédio, tá bom, pessoal? Então, assim, seria interessante sempre se atentar para isso daí. Pensou em doença celíaca, sempre olha para a tireoide, olha para o pâncreas ali, dá uma olhadinha, faz uma investigação. E o tratamento, né, como a gente já sabe, é cortar o glúten, tá bom? Cortando o glúten pode ter remissão completa da doença,
com melhora surpreendente aí para os pacientes, tá bom? Valeu, espero que tenham gostado aí desse conteúdo. Até a próxima!